Eu quero que você abra sua Bíblia, e hoje eu quero que, nesse nosso domingo de gratidão ao Senhor, que possamos, ver o que é viver uma vida de gratidão, segundo a palavra de Deus. Porque nós não podemos querer viver uma vida de gratidão baseada no nosso conceito. Porque muitas vezes nós achamos que somos gratos, mas às vezes nós acabamos sendo gratos apenas na hora da boa. Quando a palavra diz, para nós sermos gratos em tudo, em todas as coisas, em todas as situações, é mesmo naquele momento ruim, naquele momento onde tudo parece que dá errado. E o Senhor fala, em tudo dá graça, até nesse momento. Quer dizer então que se meu navio afundar, eu tenho que dar graça. Quer dizer então que se meu carro for roubado, eu tenho que dar graça. Quer dizer então que se alguém da minha família morrer, eu tenho que dar graça. Em tudo dá graça, Senhor, obrigado. Abra sua Bíblia aí em Colossenses no capítulo 3. Hoje eu quero que você prepare aí a sua Bíblia e o seu dedinho, quer seja virando folhas, quer seja acessando a Bíblia. Porque a Bíblia está cheia, enxurrada a Bíblia tem uma enxurrada de passagens bíblicas que fala acerca de gratidão, de viver uma vida grata. E eu quero que vejamos esses princípios da palavra de Deus para que possamos aprender a verdadeiramente sermos pessoas gratas. Certa vez eu ouvi uma frase que eu particularmente não concordo com ela, que diz assim: eu sou grato, mas eu sou insatisfeito. Não, eu sou grato, só sou insatisfeito com o que eu tenho. Deixa eu te falar, o grato, ele é satisfeito com o que tem, e Deus dá mais por causa disso, porque ele percebe que, como o apóstolo Paulo, eu me alegro na fartura e na escassez, não me importa. O ser grato é quando tem tudo, e ser grato é quando não tem nada. Colossenses capítulo 3, versículo 16, assim, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja lá de Colosso, escrevendo ali para a igreja de Colosso, diz assim: habite, Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então vemos aqui que o apóstolo Paulo escreve a maneira de nós vivemos aqui, que nós devemos nos instruir uns aos outros, aconselhando mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão. Hoje nós cantamos ao Senhor cânticos espirituais, cantamos canto de gratidão. Senhor, obrigado, como nós cantamos, te agradeço por me libertar e salvar, te agradeço por ter morrido em meu lugar. Senhor, te agradeço, como nós cantamos, por tudo o que tens feito e por tudo o que ainda vai fazer. Eu agradeço, temos um coração. Mas deixa eu te dizer uma coisa, hoje nós somos uma geração de pessoas ingratas. Às vezes a gente vê pelas crianças, nós vemos às vezes os nossos filhos tendo coisas que nós nem imaginaríamos ter na nossa época, e não ser gratos. Fala, rapaz, você não sabe o que você está a falar. Naquela época de Jesus as pessoas se moviam a cavalo. Hoje a gente tem carro, não pega chuva, para andar de carro. Naquela época era de cavalo, era frio, molhava, o chão era de barro, você chegava no lugar com o pé cheio de barro. Hoje a infraestrutura que nós temos, a vida que nós temos, fala, Senhor, obrigado porque a coisa evoluiu, ainda vai evoluir muito mais, aleluia. Mas são nos mínimos detalhes. Senhor, obrigado porque eu posso acordar pela manhã e abrir o frigorífico e ter ali uma caixa de leite. Eu não tenho que ir lá na vaca buscar. São os mínimos detalhes onde faz com que sejamos gratos. 1 Tessalonicenses, vai lá na sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18.
1 Tessalonicenses 5,18. Olha só o que o apóstolo Paulo diz, só que agora para a igreja lá de Tessalônica. Ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sabe qual que é a vontade de Deus para a nossa vida? Que sejamos gratos. Deus quer que sejamos gratos. Agora eu te faço uma pergunta, você não vai responder, mas você vai pensar com você se considera uma pessoa grata? Você é grato pelo trabalho que tem? Você é grato pela família que tem? Pelo esposo, pela esposa, pelos pais, pelos filhos? Pode não ser aquilo que você um dia criou a expectativa, mas fala: Senhor, obrigado. O Senhor pode ser que não me deu aquilo que eu quero, mas o Senhor me deu aquilo que eu preciso. Obrigado. Mas eu quero que nós vejamos aqui na palavra de Deus, em várias passagens bíblicas, acerca de princípios que nos ajudam a viver uma vida de gratidão. Amém? E a primeira coisa, eu quero ler ali, está ali em justamente Colossenses capítulo 3, que nós lemos no início, só que o versículo 17. Vai lá para Colossenses capítulo 3, versículo 17. Colossenses capítulo 3, versículo 17, diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Então, peraí, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, tudo aquilo que você for fazer, quer seja falar, quer seja agir, faça agradecendo, faça dando graças a Deus. Imagina, você vai acordar de manhã, o que você faz? A primeira coisa que você faz quando você acorda? Abre o olho, né? Fala: Senhor, obrigado. É tudo que você faz: Senhor, obrigado, porque hoje o Senhor me deu força para acordar novamente. O Senhor me deu vida, o Senhor me deu capacidade para poder respirar, o Senhor me deu ar para eu respirar, o Senhor me deu força para eu poder sair da minha cama. Senhor, obrigado. E só de levantar da cama você já tem vários motivos para você agradecer. Geralmente a gente só dá o valor para o ar que a gente respira quando ou a gente não tem o ar ou a gente não consegue respirar. Na verdade, tudo é o que ele está dizendo: tudo que você for fazer, seja em palavras ou seja em atitudes, seja de agradecimento. Senhor, obrigado. Quando você chegar no seu carro: Senhor, obrigado por esse carro que me leva daqui para lá, se eu precisar me molhar. Obrigado porque ele tem me servido. Senhor, obrigado pela minha casa, obrigado porque eu tenho um teto. Senhor, obrigado pela... olhar em tudo nós podemos ser gratos. Tudo há motivo para nós agradecermos. Então a primeira coisa é justamente isso: é dar graças em tudo o que você for fazer. Tudo, seu trabalho, sua faculdade. Senhor, obrigado pela faculdade, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pela escola que o Senhor me deu. Tantas pessoas que antigamente não tinham acesso à escola, pessoas que hoje, para uma criança, é até um absurdo, mas antigamente era comum uma pessoa não saber ler, porque não tinha acesso à escola. E hoje as crianças têm acesso à escola. Senhor, obrigado pela escola, que eu possa aprender a ler. É dar graças a tudo. Segunda coisa, seja grato por tudo aquilo que você tem. Olha o que diz lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Sabe quando você tem às vezes aquele momento que você percebe que você tem uma necessidade? O Senhor está dizendo: olha, você vai ter uma necessidade. Ele está dizendo: apresenta diante de Deus com oração e súplica, mas com ações de graça. Como é que é pedir com ações de graça? Fala: Senhor, olha, eu estou com uma dificuldade, estou aqui com uma enfermidade, algum problema. Eu peço que o Senhor possa intervir, mas Senhor, eu te dou graça, porque tudo vem de Ti, por Ti e para Ti. Eu posso aprender com isso, o Senhor tem algo para mim nisso, eu te agradeço por isso. E mesmo em meio às dificuldades, em meio aos problemas, agir com tudo que tem, ações de graças. Se você pensar nesse ano, aconteceram coisas ruins com você esse ano? Sim ou não? Comigo aconteceu. Mas eu olhar e falar: Senhor, obrigado.
Às vezes na nossa vida, às vezes acontece muita coisa ruim. Você fala, rapaz, meu Deus do céu. Mas se não fosse se calhar essas coisas, você não seria a pessoa que você é hoje. Sabe que quando você vai no hospital, a Sofia trabalha no hospital, tem aquele aparelho que faz a medição do batimento cardíaco, que faz ali aquela representação gráfica senoidal do que é o batimento cardíaco. E ali, como é uma representação senoide, né, ela tem o positivo e o negativo. O positivo e o negativo. Isso mostra que está vivo. Isso fala de quê? A gente só está vivo quando tem coisa positiva e coisa negativa. Se tiver só positivo, morre. Isso são as intermitências da vida. Por isso que nós temos que agradecer tudo. Porque o Senhor está dizendo, agradeça as coisas boas e ruins, porque é sinal que você está vivo. Agradecer é tudo que tem. Quantos vão entender? Amém? Terceira coisa. Seja grato por você ter sido salvo. Sabe, você podia acordar todo dia de manhã e ser obrigado porque o Senhor me salvou. Tem pessoa aí fora que ainda não é salva, mas eu fui salvo. Olha só o que diz ali, Salmo 118, versículo 21 diz assim. O salmista ele diz, Salmo 118, 21. Vai no dedinho aí rapidinho. Salmo 118, 21. Salmo 118, versículo 21 diz: render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. Você pode acordar todo dia de manhã e falar, Senhor, obrigado porque o Senhor me salvou. Antes de eu conhecer o Senhor, eu era só a graça. Mas hoje o Senhor me alcançou, hoje eu sou salvo. Se eu morrer hoje, se eu fechar os olhos aqui hoje, eu vou abrir os olhos lá na glória. Porque o Senhor me salvou, Senhor, obrigado. Sabe, ser grato por isso. Quarta coisa que nós podemos ser gratos. Seja grato toda vez que você aprender algo novo de Deus. Salmo 119, está no Salmo ainda, vai aí no Salmo 119. O maior capítulo da Bíblia. Se você não sabia, fica a saber hoje. Salmo 119. Olha só o que diz o versículo 7. Salmo 119, versículo 7. Diz assim: render-te-ei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Sabe, quando você aprendeu algo novo de Deus, leu algo na palavra de Deus, às vezes algo que um irmão falou, no culto, na célula. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me ensinou algo novo. O Senhor abriu os meus olhos, abriu o meu entendimento. Senhor, obrigado. É ser grato. Amém? Outra coisa que nós podemos ser gratos é ser grato por todas as pessoas que estão à nossa volta. Se puder acordar de manhã, ver ali a sua família, os seus colegas de trabalho, ou os irmãos da igreja. Senhor, obrigado por essas pessoas à minha volta. Olha só o que diz ali, Efésios no capítulo 1, o apóstolo Paulo escrevendo lá para a igreja de Éfeso. Efésios capítulo 1, versículo 16. Efésios capítulo 1, versículo 16. Diz assim, o apóstolo Paulo a dizer: não cesso de dar graças por vós. Ele está dizendo, eu não cesso de agradecer a Deus por causa de vocês, fazendo menção de vós nas minhas orações. Sabe, toda vez que o apóstolo Paulo orava, Senhor, obrigado ali pelos irmãos da igreja de Éfeso. Senhor, obrigado pela vida daqueles meus irmãos. Senhor, obrigado pela vida. Ele está dizendo, eu não me canso de citar vocês nas minhas orações, agradecendo. Agora tem gente que às vezes vai orar, quando vai orar, né? Oh Deus, aquele irmão da igreja, misericórdia. Em vez de agradecer, aquele irmão fez isso, fez aquilo, aquele irmão comeu 3 pãozinhos no café, no pequeno almoço. Misericórdia. Agradeça. Senhor, obrigado. Obrigado pelo apetite do irmão, sinal que tem saúde, aleluia. Pela misericórdia, gula não pode, é pecado. Mas é agradecer, porque apesar de nós não sermos perfeitos, e nós não somos, um dia seremos só na glória, nós precisamos uns dos outros, devemos amar uns aos outros, servir uns aos outros, e por nós precisarmos uns dos outros, Senhor, obrigado pela vida do meu irmão, obrigado porque eu não estou sozinho. Ele pode comer demais, mas ele está aqui junto, mas não pode comer muito, senão dá problema.
mas ser grato pelas pessoas à volta, ser grato pelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Amém? Quantos vão entender? Outra coisa que nós precisamos ser grato é ser grato por tudo aquilo que você lembra do passado. Que nem agora, você parar e refletir aquilo que Deus fez esse ano, lembrar das coisas que passaram, falar: Senhor, obrigado. Mesmo as coisas boas ou mesmo as coisas ruins. Olha aqui Filipenses capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo escreveu para a igreja lá de Filipe. Ele disse assim, Filipenses capítulo 1, versículo 3. Ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Ele imagina, ele fala: eu lembro das coisas de vocês e eu agradeço a Deus. Sabe, a gente poder olhar para trás, né? Aqui, vamos falar aqui nós, né? Senhor, obrigado por aqueles que chegaram esse ano. Obrigado, sabe, por tudo aquilo que nós fizemos aqui, todas essas obras. Obrigado, Senhor, pela vida, tudo aquilo que nós recordamos, momentos que nós vivemos. Senhor, obrigado pelos encontros que nós passamos aqui. Senhor, obrigado pelas reuniões de célula que nós tivemos. E ser grato a Deus pelas coisas que passaram. Senhor, obrigado também pelos momentos difíceis. Obrigado por essa inundação que nós passamos aqui, Senhor. Obrigado porque tudo, o Senhor sabe de tudo. Ser grato por tudo, porque está resolvido, aleluia. Podemos agradecer por estar resolvido agora também. Agora é finalizar a resolução. Agora deixa eu te dizer uma coisa. A coisa na nossa vida que é só a gratidão que resolve. E eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus, e quero que você abra aí Mateus no capítulo 15. Não sei se você sabe, mas Jesus, ele multiplicou pães e peixes. E não sei se você sabe, mas Jesus fez isso 2 vezes. Na primeira vez ele multiplicou ali 5 pães e 2 peixes, que a Bíblia diz. E depois ele multiplicou 7 pães e alguns peixes. Depois não diz quantos peixes eram, mas tinha ali também. E Jesus fez isso por 2 vezes. E quando ele pegou esses 7 pães e alguns peixes, ele multiplicou e alimentou cerca de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E onde tem um homem, tem pelo menos 2 mulheres e 3 ou 4 crianças. Então imagina. Mas olha só o que diz Mateus capítulo 15, a partir do versículo 32, diz assim: e achando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Sabe o que é interessante? Que Jesus já tinha multiplicado o pão uma vez. Essa era a 2ª vez. Eu fico imaginando Jesus olhando para os discípulos e falando: vocês são muito tapados. Vocês não lembram? Depois continua. Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças. Interessante que Jesus não pegou os pães, levantou e: Pai, multiplica, Senhor, multiplica. Ele não fez isso. Ele não pegou o ordenado dele: Deus, multiplica que a coisa está feia. Então por quê? Ele levantou e fez uma coisa: Pai, obrigado. Não falou que é pouco, não reclamou que, aliás, quem falou que era pouco eram os discípulos. Não temos nada a não ser 7 pãezinhos. Tipo assim, já viu aquela pessoa: eu não ganho nada. Mas peraí, você ganha um pouco. Não ganha alguma coisa? Não, mas é nada, aquilo não é nada. Os discípulos olhavam como nada. Jesus pegou aquilo e foi grato. E porque ele foi grato, alimentou. Vamos seguir aqui o texto, olha só. E dando graças, partiu e deu aos discípulos. E este é o povo. Todos comeram e se fartaram. Do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Com 7 pães e alguns peixes, alimentar ali
seguramente mais de 10 mil pessoas. Sabe por causa de quê? De ter um coração grato. O coração grato multiplica as coisas na nossa vida. O coração grato faz com que o Senhor nos sustente. Mas não é grato quando tem. Porque imagina se você tem ali as 10 mil pessoas, mas tem ali uma estrutura, tem um McDonald's lá perto, onde vai alimentar toda a gente. Senhor, obrigado. Senhor. Não. É obrigado se tiver só 7 pães. Chegar e falar, Deus, eu tenho aqui 7 pães. E mais de 10 mil pessoas. Obrigado por esse pão que o Senhor deu. Pai, obrigado pela refeição. Conta a história. Eu não vou me lembrar o nome dele agora, até mesmo porque eu não apontei aqui. Mas de um homem de Deus. E Deus havia chamado ele para ter orfanatos. Só que acontece, ele tinha um princípio no coração. Deus me chamou para ter orfanato, para cuidar dessas crianças. Se Deus me chamou, Deus vai sustentar. Eu não vou precisar pedir nada para ninguém. Porque Deus, Ele me sustenta. Ok. Um dia que acontece, as crianças acordaram. E eles não tinham o pequeno almoço para dar para as crianças. Não tinham leite, não tinham pão. Ele falou, essa obra é de Deus. Foi Deus que mandou, Deus vai sustentar. Pediu para as crianças todas irem para o refeitório, sem comida. E falou, agora nós vamos orar agradecendo a Deus pelo alimento. Porque é Ele que proveu o pão de cada dia. Botou as crianças para orar. Falou, vamos orar agradecendo a Deus pelo alimento. Sentem o alimento ainda. Senhor, obrigado pelo alimento. Obrigado pelo pão de cada dia que Senhor, nós te damos graças. Em nome de Jesus. Amém. Quando eles terminaram de orar, bateu na porta do orfanato. Foram lá abrir. Tudo bem. Olha, eu sou aqui do caminhão da padaria. Nós tivemos um acidente aqui com o nosso caminhão e o caminhão não vai poder sair daqui. E nós estamos lá cheio de leite e cheio de pão. E como o caminhão não vai poder sair, se ficar ali, o leite vai azedar e os pão vão ficar tudo duro. Vocês não querem para vocês? Está aqui. Porque deixa eu te falar, quando nós temos um coração grato diante de Deus, ainda que pareça impossível, um coração grato multiplica o sustento, dá o sustento. O problema é que muitas vezes nós só queremos ser gratos quando Deus já deu. A gente gosta de fazer, ir no supermercado, tá lá um monte de sacolas, Deus, obrigado pelas sacolas, cheio de coisa dentro. Mas o ser grato é quando não tem nada. Senhor, eu não tenho dinheiro para ir ao supermercado. Senhor, eu não tenho comida no frigorífico nem na despensa. Eu quero abrir e falar, Senhor, obrigado, porque o pão de cada dia o Senhor me dá. Esse é o coração grato. Quantos vão entender? Sabe, que Deus possa gerar em nós um coração grato. Quando tem e também quando não tem. Porque quando nós temos um coração grato, quando não tem, Deus faz ter. Ele multiplica o pão, o vinho, transforma água em vinho, multiplica o bacalhau, o pão do ló. Quando nós temos um coração grato diante de Deus. O único homem na Bíblia que foi considerado o homem segundo o coração de Deus, foi descrito na Bíblia, olha, esse é um homem segundo o coração de Deus, disse, ele é segundo o meu coração, foi Davi. E Davi foi o que escreveu a maioria, não foram todos, mas foi a grande maioria dos salmos, que são canções para Deus. Eu quero mostrar que só alguns, não dava para colocar tudo, porque senão a gente ia passar aqui o dia inteiro só lendo salmos. Mas Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, ele tinha um coração grato a Deus. É fácil ser grato quando é rei, né? Ele era grato mesmo quando ele era o menor dos irmãos, quando ele era um pastorzinho de ovelha. Porque hoje a gente ouve pastor de ovelha, a gente pensa em algo normal. Naquela época, tipo assim, os seus irmãos vão fazer o trabalho de homem, que é caçar, tal. E você? Você faz o trabalho de cuidar das ovelhinhas. Era um trabalhinho qualquer. Esse era Davi. E ele era um homem, um menino com um coração grato a Deus. Salmo capítulo 7, versículo 17. Eu quero ler aqui vários salmos. Fica aí com a sua Bíblia aí, porque nós vamos só folheando e indo para frente nos salmos, que diz assim. Salmo 7, o versículo 17. Salmos 7, versículo 17.
Olha o que ele diz, Salmo 7:17. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Renderei graças, eu vou dar graças para Ele. Mais à frente, Salmo 30, o versículo 12, vai para frente aí, Salmo capítulo 30 agora, o versículo 12. Ele diz: para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor Deus meu, graça te darei para sempre. Davi tocava harpa. Eu fico imaginando que todas as vezes, nos momentos a sós dele com Deus, ele pegava a harpinha dele e falava: Senhor, obrigado. E cantava ao Senhor: Senhor, graças eu te dou, obrigado. Mais para frente um bocadinho, Salmo 50. Salmo 50, versículo 14. Salmo 50, versículo 14. Olha só o que diz: oferece a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Ele está dizendo: olha, ofereça a Deus sacrifícios com ações de graças, com atitudes de gratidão. Mais um bocadinho, Salmo 86, mais para frente agora, vai lá, folheia e digita aí na sua Bíblia, Salmo 86, o versículo 12. Salmo 86, versículo 12. Diz assim: dar-te-ei graças, Senhor Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. É uma música atrás da outra, onde o salmista escreveu para dar graças ao Senhor. Mais um, Salmo 107, versículo 8. Salmo 107, versículo 8. Diz assim: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Rendam graças, agradeça a Ele pelas maravilhas, pelo cuidado. E mais um, Salmo 118, versículo 21, mais para frente um bocadinho. O salmista dizendo ao Senhor, Salmo 118, versículo 28, diz assim: tu és o meu Deus, render-te-ei graças, tu és o meu Deus, quero exaltar-te. O coração do salmista era um coração grato. Senhor, eu quero te agradecer pelas suas maravilhas, quero te agradecer porque o Senhor me salvou. Um coração grato a Deus. Deixa eu te perguntar, todos os dias você agradece a Deus pela sua vida, pelas pessoas à sua volta, pela sua família, pela igreja, pelos irmãos, pelo trabalho? Tem muita gente que tem dificuldade de agradecer pelo trabalho. Temos que ser gratos a Deus por tudo. Agradecer pela faculdade, agradecer pela escola, agradecer por aqueles que querem nos fazer mal. Senhor, obrigado pela vida daquela pessoa. Agora, uma das coisas que a palavra de Deus fala acerca da gratidão é que a gratidão não é só de palavras. A pessoa, você chega para sua esposa e cuida de você, faz comida para você. Obrigado. Será que é só de palavras? Obrigado. Sabe, às vezes, para algumas pode até ser o suficiente, mas a maioria acho que não. E para Deus não é diferente, porque a gratidão a Deus não pode ser só de palavras, porque o amor de Deus não foram só palavras. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele não falou. Ele não falou: olha, eu te amo de tal maneira que eu estou falando que eu te amo. Não, ele deu, ele fez algo, uma atitude. E a palavra de Deus diz o seguinte, eu quero ler aqui algumas passagens que diz assim, Filipenses no capítulo 4, versículo 6. Vai lá para Filipenses. Depois nós vamos voltar para Salmos, porque Salmos está cheio de passagens a respeito de gratidão. Mas vamos ali para Filipenses no capítulo 4, versículo 6. Onde o apóstolo Paulo escreve ali para a igreja. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com
ações de graças. Ele não diz com palavras de gratidão. Ele não diz apenas com gratidão, ele diz com ações, com atitudes de gratidão. Então, se um momento você estiver grato pela sua esposa, não tem apenas palavras de gratidão, tem atitude. Leva ela num restaurante. Compra uma prenda para ela. Reserva uma noite de hotel só para vocês dois. Aleluia. Isso é uma atitude de gratidão. Agora, por que com Deus às vezes é diferente? Deus nos faz tantas coisas, nos dá tantas coisas. Deus fala assim: obrigado, hein? Valeu. E a palavra está cheia de nós devemos chegar diante de Deus com ações de graças, atitudes de gratidão. Olha só o que diz o salmista. E vamos lá para os salmos de novo. Salmo 95, versículo 2. Vamos voltar para os salmistas aqui, os cantores. Salmo 95, versículo 2. Salmo 95, versículo 2 diz assim: saiamos ao seu encontro com ações de graças. Sabe o que é uma ação de graça? Eu vou te falar de alguns exemplos de ações de graças. Quando nós estamos cantando aqui, Davi era muito assim. Ele era grato a Deus. E a Bíblia diz que certa vez ele recuperou a arca da aliança que simbolizava a presença de Deus. E ele amava tanto a presença de Deus que a Bíblia diz que ele, quando ele recuperou a arca, ele ia adiante da arca dançando. Dançando tão alegre, tão feliz, tão grato a Deus pela presença de Deus, que ele naquela época usava aquelas roupas, como é que é o nome daquilo? Aquelas vestes assim, que não tem calça, pronto. E disse ao ponto de aparecer até as cuecas dele. Se tivesse cueca, boa. Naquela época, misericórdia. De tão alegre. E a mulher dele criticou ele. Você tem vergonha? O rei agir dessa forma, ele o quê? E eu vou deixar de me alegrar na presença do meu Deus? Tá maluca? Porque não basta apenas ser grato, é demonstrar a gratidão, é ter a atitude de gratidão. E ele expressou a gratidão dele, sabe como? Dançando na presença de Deus. Igual a gente cantou aqui, né? Tens transformado meu pranto em festa. O que a gente não pode é cantar essa frase com pranto. Senhor, o Senhor tem transformado meu pranto em festa. Mas continua com pranto, hein? Se alegra. Atitude. Senhor, obrigado. Por isso que a gente fala: eu sou livre, livre para pular. Por quê? Para celebrar, agradecer, com atitude de gratidão. Senhor, obrigado. Uma vez eu ouvi de um pastor e eu achei fantástico isso, que ele fala que se nós tivéssemos clareza e revelação de tudo aquilo que Deus fez por nós, nós íamos ficar 24 horas por dia dando pulo dessa altura. De gratidão, de falar assim: obrigado, é fantástico. Então fala de atitudes de gratidão. Olha só o que mais diz o salmista. Agora vamos ali para o Salmo 107. Salmo 107, versículo 22. Ele diz assim: ofereçam sacrifícios de ações de graças. Naquela época, eles ofereciam animais. Em gratidão a Deus, eles pegavam um animal e ofereciam sacrifícios como que? Uma demonstração de gratidão. Senhor, olha, eu quero te ofertar aqui esse novilho aqui, ó, em ações, com uma atitude de gratidão. Obrigado. Sabe, isso é uma atitude de gratidão, uma oferta. Senhor, ele diz ali: ofereçam sacrifícios de ações de graças. É uma atitude de gratidão a Deus. Salmo 107, Salmo 69. Olha só o que diz o Salmo 69, o versículo 30. Salmo 69, o versículo 30. Diz assim: louvarei com cânticos o nome de Deus. Hoje nós louvamos o nome de Deus com cânticos. Declaramos que Ele nos libertou, que Ele transformou nossa tristeza em alegria. Isso é louvar o nome de Deus. Ele fez maravilha. Isso é louvar o nome de Deus. Louvarei com cânticos o nome de Deus. Exaltá-lo-ei com ações de graças.
eu nem pus uma porcentagem pequena aqui da quantidade de versículos e passagens bíblicas que fala sobre ações de graças, atitudes de gratidão. Por isso, sabe, às vezes tem muitas pessoas que nem esses dias, o Pedro nos convidou para almoçar, não foi, Pedro? Nós, que ele queria ser grato. Eu achei fantástico isso, porque a gratidão não é simplesmente aqui, olha, obrigado, viu? Dá o tapinha nas costas e... A Bíblia fala sobre ações de graças. Quando nós somos gratos a uma pessoa, sermos gratos e demonstrarmos com atitudes de gratidão. Às vezes você ser grato pelo seu esposo ou pela sua esposa e ter uma atitude de gratidão. Ser grato às vezes no seu trabalho e ter uma atitude de gratidão no trabalho. Ser grato na família, ser grato na igreja, pelos irmãos, ter uma atitude de gratidão, demonstrar a gratidão com ações de graças. Para com Deus, Deus teve ações de amor, demonstrar a gratidão com ações de graças, com sacrifícios ao Senhor, com ofertas ao Senhor, demonstrar a gratidão a Ele. Sabe, o Senhor deseja que nós venhamos viver, como nós lemos no início, é a vontade de Deus que nós sejamos pessoas gratas em tudo. Quantos desejam ser pessoa grata? Sabe, eu desejo ser uma pessoa grata. Sabe, eu quero te fazer um desafio nessa manhã. A que você hoje, que é um dia que nós separamos para ser grato, que você possa hoje, nesse dia, poder expressar sua gratidão para pessoas que você já é grato. Pode ser que seja na família, pode ser que seja lá no seu almoço. E falar, por um momento ali você vai parar e falar, olha, eu quero aqui demonstrar a minha gratidão pela minha esposa, demonstrar a minha gratidão pelos meus filhos, demonstrar a minha gratidão pelo irmão. Para quê? Para que venhamos ser verdadeiramente gratos, mas com ações e com atitudes. E hoje, não apenas sermos gratos às pessoas à nossa volta, mas hoje, como nós separamos o dia de sermos gratos a Deus. Eu sei que nós já cantamos aqui, vamos cantar mais uma vez, dizer isso, mas eu quero te encorajar de você poder expressar sua gratidão a Deus com as suas palavras e com as suas ações. Eu não sei como que você vai fazer isso. E meu desejo é que o Espírito Santo de Deus possa colocar no seu coração o que você tem que fazer para ser grato a Deus. Eu não vou te dizer, porque isso é algo que é você e Deus. Mas que possamos hoje de falar, Deus, o que eu posso fazer para poder expressar minha gratidão ao Senhor? O que eu posso fazer? O que eu posso te dar? O que eu posso, de alguma maneira, com a minha atitude expressar e de alguma maneira poder transmitir a gratidão que eu tenho pelo Senhor? Quantos vão entender? Queria que você ficasse de pé no seu lugar.